Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso gabaritando de geometria plana e já com a questãozinha aqui de recorte, que é um modelinho do Enem. Inclusive, na prova de 2022 caiu uma questão muito parecida com essa. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. Então temos aqui de fato um quadrado. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam e o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na figura 2. Então concluímos que esse lado aqui, FG, ele representa o lado da dobradura. Marcar os pontos médios O e N dos lados FG e AF. Então O e N são os pontos médios dos seus respectivos lados. E o ponto M do lado AD, de modo que AM seja igual a 1/4 de AD. Então o AM é menor do que o MD. Então muita informação aí, e o que a gente vai usar de fato é o seguinte, que a altura deste triângulo NFO é maior do que a altura do triângulo ANM. Isso será suficiente para matarmos aí a questão. A seguir, fizeram corte sobre as linhas pontilhadas ao longo da linha dobrada. Então temos aqui os locais dos cortes. Após os cortes, a folha aberta e a bandeirinha estar pronta. A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é de qual alternativa? Primeiramente, observamos como as duas bandas do quadrado estão sobrepostas, então o corte que se fizer em uma está automaticamente fazendo na banda de baixo, tá beleza? E como o FG é o local da dobradura, então esse triângulo aqui de altura maior, ele estará no meio da bandeirinha e esse menorzinho, consequentemente, na ponta. Então a alternativa correta que condiz aí com essas informações é a alternativa E. Porque vejam bem, aqui no meio temos dois triângulos, né? Um para cada banda do quadrado, cujas alturas são maiores do que as alturas dos triângulos das pontas. Tá beleza? Então isso foi suficiente para matarmos a questão. Vamos lá para mais uma questão. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, observe aqui que não foi dado o raio e sim o diâmetro. O Enem insiste em dar o diâmetro ao invés do raio para induzir os candidatos a erro. Então fiquem bem atentos com relação a isso. Então é cercada por grama. Então vamos fazer aqui um pequeno esboço dessa área circular, né? Cujo raio mede quanto? Se o diâmetro vale 6, então o raio é metade, vai valer 3 metros. A administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. Então o diâmetro vai aumentar em 8 metros. Aumentar em 8 significa dizer que será somado mais 8 metros de diâmetro. O diâmetro não passará de 6 para 8, ele vai ser aumentado. Então 6 mais 8, 14. Então o novo diâmetro será 14 metros, ou seja, o raio passará a ser 7 metros. Então temos o seguinte esboço aqui. Não está perfeito não, mas está o suficiente para a gente entender, né? Então aqui esse novo diâmetro passará a ser 7 metros, tá beleza? E a área a ser ampliada, essa área aqui, dessa coroa circular. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação de π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de qual alternativa? Então, a gente tem que calcular essa área em verde, que é a área de uma coroa circular, que é a diferença das áreas dos dois círculos, círculo maior menos círculo menor. E como é que se encontra a área de um círculo? É a fórmula πr ao quadrado. Então temos, para o círculo maior, π vale 3, não é? Raio ao quadrado, 7 ao quadrado, menos área do círculo menor, π vale 3, vezes raio ao quadrado. O raio do círculo menor é 3, então 3 ao quadrado. E aqui é o seguinte, como tem 3 aqui e 3 cá, eu posso colocar esse 3 em evidência, né? Aí fica 7 ao quadrado
49 menos 3 ao quadrado dá 9. Então, teremos 3 vezes 49 menos 9 dá 40. E 3 vezes 40 dá 120. Então, a área a ser ampliada ela tem 120 metros quadrados. Então, a resposta correta é da letra E, que diz que os 100 metros quadrados de grama que o condomínio dispõe não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada é de 120 metros quadrados. Então, portanto, essa é a resposta correta. Vamos aqui para mais uma questão de geometria plana. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira, paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm, respectivamente. Então, temos aqui ó, a base e aqui a borda. Então, esse raio aqui vale 4 centímetros e esse raio aqui vale 5 centímetros. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em centímetros quadrados igual a quanto? Então, vamos aqui dispor as taças em fileira. Aqui estão elas e aqui é o esboço dessa bandeja de base retangular. Observamos inicialmente o seguinte, que as 4 taças, observando aqui as das pontas, né, que elas estão totalmente apoiadas dentro da bandeja, não tem nenhuma pontinha para fora, beleza? Então vamos aqui encontrar as dimensões dessa base retangular para poder encontrar a área. Isso é muito fácil. No caso para a largura, é mais fácil ainda. A largura vai ser exatamente o diâmetro da base de cada taça. Como o raio vale 4 centímetros e o diâmetro é o dobro do raio, então o diâmetro aqui será de 8 centímetros. Agora vamos encontrar o comprimento dessa bandeja. Então temos aqui 4 vezes o diâmetro das bases dessa taça, né? E sabemos que o diâmetro da base vale 8 centímetros, né? Então temos aí 4 vezes 8 inicialmente. E temos aqui esses 3 espaços entre as taças. Precisamos saber qual a medida deles. Então vejam bem, vamos aqui ó, pegar essa vertical aqui, ó, que separa as 2 taças. E aqui nós temos o raio da borda, vale no caso 5 centímetros, e o raio da base, já sabemos também, vale 4 centímetros. Então esse espaçozinho aqui vai ser a diferença, 5 menos 4, isso aqui vai dar 1. Então 1 para cá e 1 para lá, então são 2 centímetros cada distância dessa aí entre as bases da taça. Então aqui também é 2 e aqui também é 2. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então nós temos 4 vezes 8, 32, mais 6 igual a 38 centímetros. E para encontrar então a área dessa base retangular, vamos multiplicar 38 por 8. E aí temos 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 3, 24, com 6, 30. Então, a área será de 304 centímetros quadrados. E essa resposta está aqui na letra C. Vamos aqui a mais uma questão de geometria plana. E aqui temos uma história de um caminhão que entalou debaixo de um viaduto. Esse caminhão estava carregando canos. Vamos aqui à parte mais importante do problema. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,6 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. O desenho representa a vista lateral do empilhamento dos canos. Então aqui é como se uma pessoa estivesse atrás do caminhão e estivesse vendo aí essa imagem aí dos canos, tá beleza? A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo meio metro menor do que a altura do vão do viaduto. Então temos aqui o desenho que é como se fosse a visão de quem está atrás do caminhão vendo esses canos empilhados. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? Então aqui está sendo perguntada a altura do viaduto e não a altura da carga. Então vamos aqui fazer o seguinte esquema. Então aqui vamos supor que aqui seja o solo, tá beleza? E aí temos
que essa altura da carroceria ela tem que ser de quanto? De 1,3 metros. E aqui nós temos também que o viaduto ele tem que estar a no mínimo meio metro acima da carga. Então, meio metro. Então, qual deverá ser a altura desse viaduto, né? Então, vamos aqui chamar ele de H e vamos fazer as contas. E aí, para a gente achar essa altura total, precisamos calcular aí algumas coisas. Já temos esse pedacinho aqui que vale 0,5. Esse pedacinho aqui também sabemos que vale o raio de cada cano, sabemos ser 0,6. Precisamos saber dessa medida aqui, ó, que vai até o encontro dos canos de baixo. Essa medida iremos encontrar daqui a pouquinho, mas antes vamos determinar essa medida que vai ser justamente o comprimento do raio do cano, que vale 0,6. E aqui 1,3, que é a distância do solo até a carroceria. Então, o único pedaço aí que a gente não consegue achar de cabeça é dessa linha em vermelho aí no meio. E a gente vai usar a seguinte estratégia. A gente vai ligar os centros destes círculos e vamos observar que iremos formar um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo cujos lados são iguais, têm a mesma medida. E nesse caso aqui são equiláteros porque cada lado desse é o dobro do raio. Então esse lado aqui, ó, tem esse raio e tem esse raio. 0,6 mais 0,6 dá 1,2. Então concluímos que os outros lados também têm 1,2 metros, é o dobro do raio do cano. Então agora temos essa linha em vermelho como sendo a altura deste triângulo equilátero. E para se calcular a altura de um triângulo equilátero, usamos a seguinte forma. L, que é o lado do triângulo equilátero, raiz de 3 sobre 2. Quem não conseguir lembrar dessa fórmula, aí teria que aplicar o teorema de Pitágoras no seguinte triângulo. Aí temos nesse triângulo a altura H para ser encontrada. Essa hipotenusa, no caso aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então aqui a hipotenusa vale 1,2 e essa medida aqui vale a metade do lado, que no caso é 0,6, beleza? Então aí encontraríamos também da mesma forma. Agora, como o Enem gosta muito de triângulo equilátero e temos que encontrar a altura dele em várias questões, então é bom ter essa fórmula na cabeça. Então como é que ficaria aqui a altura do triângulo equilátero? Vai ser igual ao lado do triângulo, que é 1,2, vezes a aproximação da raiz quadrada de 3, que é 1,7, tudo isso dividido por 2. Aí nós temos aqui que 1,2 dividido por 2 dá 0,6, que será multiplicado por 1,7. E aí, desconsiderando a vírgula, só para a gente realizar a multiplicação, temos o seguinte. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Duas casas decimais. Então, temos aqui 1,02 metros. Agora, podemos somar essas medidas para poder encontrar a altura Hzão aí do viaduto, né? Então, temos aqui 0,5 mais 0,6. Isso vai dar 1,1 mais a altura do triângulo equilátero que acabamos de encontrar e eu vou aproximar para 1. 2 centésimos aí não vai fazer diferença nenhuma na hora de decidir qual é a resposta correta. Mais 0,6 mais a altura da carroceria, que é 1,3. Então nós temos 1,1 mais 1, 2,1, mais 0,6, 2,7, mais 1,3 dá 4 metros. Então a resposta correta aqui é da letra D. Observe que essa parte decimal 0,2 foi justamente dessa parte decimal aqui que eu tinha desconsiderado antes, mas não fez falta para saber qual era a alternativa correta. Vamos aqui para uma questão bem interessante de trigonometria que dá para ser resolvida aí de várias formas, inclusive no olhômetro. Veja bem. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular de 3 por 2 quilômetros, que contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 quilômetro, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Então está aqui essa área rica, né,
dessa propriedade. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então, a área de extração ela foi dividida igualitariamente, mas a propriedade como um todo não foi dividida de maneira igualitária. Então, percebemos que claramente aqui o João ficou com a área menor do que a dos outros dois irmãos. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente que porcentagem? Se essa propriedade fosse dividida de maneira igualitária, cada um dos irmãos ficaria com que porcentagem? 100% dividido por 3, 33%, 33,3%. E a gente percebe claramente que João ficou com uma área bem menor do que a dos outros irmãos. E a única alternativa aí, com a porcentagem inferior a 33%, é da letra E. E isso já me bastava para achar a resposta desse problema, tá beleza? Agora, quem não tiver essa visão ninja, vai ter que usar razões trigonométricas. Vai demorar um pouquinho, mas dá para chegar também à resposta. Vamos aqui rapidinho então. Sabemos que esse ângulo aqui vale 90 graus, porque é um ângulo interno de um retângulo. Esse aqui também vale 90 graus, tá beleza? Então, esse setor circular aqui foi dividido em 3 partes iguais. 90 dividido por 3 dá 30 graus aqui. E neste caso aqui temos um triângulo retângulo cuja hipotenusa não iremos usar. Então vamos usar o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que relaciona esses dois catetos? É a tangente. No caso aí, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que eu vou chamar de x, sobre o cateto adjacente, que vale quanto? Vale 2. E tangente de 30 graus, lembrando daquela famosa tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, que já está aqui o seu valor, 0,58, que vamos aproximar para 0,6. Então, 0,6 é igual a x sobre 2. E daí concluímos que x é igual a 2 vezes 0,6, vai dar 1,2 quilômetros. Agora, vamos achar a área desse triângulo correspondente à área de João. Como é que se acha a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, esses lados, como são catetos, e eles já formam um ângulo de 90 graus, então um é a base e o outro é automaticamente a altura. Então, temos 1,2, como se o x aí fosse a base, e a altura é como se fosse o 2, dividido por 2. E aí, simplificamos o 2 de cima com o 2 de baixo, e chegamos que a área relativa a propriedade de João vai ter 1,2 km². E a área total do retângulo da propriedade vai ser o quê? 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá quanto? 6 km². Agora, que porcentagem 1,2 representa de 6? Poderia ser realizada uma regra de 3. 6 é 100%, 1,2 é x%, mas não precisa usar a regra de 3. Percebemos aí que 1,2 é a quinta parte de 6. 6 dividido por 5 dá 1,2. Então, esse 1,2 vai representar 20%. E o valor mais próximo de 20% é o da letra E. Vamos aqui para mais uma questão de trigonometria bem tranquila. Veja bem. O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1, tá beleza? Agora vem um monte de informação que dá até sono em ler. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Então está aqui o triângulozinho equilátero. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero apresentado na figura 2. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Nessas condições,
o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é de qual alternativa? Então a pergunta aqui é sobre o perímetro deste triângulo equilátero, de altura 8. E o perímetro é a soma dos três lados, então precisamos encontrar o lado desse triângulo equilátero. E sabemos que a altura de um triângulo equilátero é dada por essa fórmula, L raiz quadrada de 3 dividido por 2. E aqui no caso, a altura vale 8 centímetros. Então vamos agora calcular o lado. E vejam bem, esse 2 que está dividindo no primeiro membro, ele vai passar multiplicando. E o raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então L vai ser igual a 2 vezes 8 dá 16, dividido pela raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Agora preste atenção. Como as alternativas aqui têm um certo distanciamento entre elas, então eu vou trabalhar com uma aproximação. Ao invés de usar 1,7, eu vou usar 1,6. Então, olha bem, essa fração aqui agora vai ser um pouquinho maior do que a fração original, porque o seu denominador ficou menor, mas vai ser uma diferença muito pouca. E 16 dividido por 1,6, eu calculo muito fácil, isso aqui vai dar 10 centímetros. Logo, o perímetro será quanto? 10 mais 10 mais 10, 30 centímetros. Agora, qual vai ser a alternativa? O valor mais próximo de 30, menor do que 30. Com certeza, então, a resposta correta vai ser da letra D. E assim concluímos mais um Gabaritando. Espero mais uma vez ter ajudado aí nos estudos de vocês. E se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento de fazê-lo. E também de sentar o dedo no like. Forte abraço e me aguarde até os próximos vídeos.